Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Tá chegando nosso vídeo, nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos, radialista desta sexta-feira. E sextou, né? Sextou, e a gente tá por aqui para trazer mais informação para você. Nesse nosso primeiro vídeo, vocês já sabem que é um vídeo aí pra gente trazer informações de futebol para você. Hoje, sexta-feira, tem muita coisa bacana pra gente trazer para vocês. Tem o Campeonato Paulista, a primeira final do Campeonato Paulista, a primeira final também do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tem Copa do Nordeste, eu esqueci de falar da Copa do Nordeste no vídeo de ontem. A gente vai fazer uma resumida aqui do Campeonato do Nordeste aí, que já está definida a decisão da competição. Já eu trago as informações para vocês. Mas enquanto isso, vocês fazem o seguinte: deixa o legalzinho aí, né? O tradicional like, né? Também comente no vídeo, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Outra coisa bacana também: se inscreva no canal, se você não for inscrito ainda, que ajuda muito a gente. E sininho de notificações para que vocês recebam aí todos os nossos vídeos. Tá chegando aí duas chamadinhas para vocês, uma de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e a outra de Poções e Bolos da Linde. Preste bastante atenção, você que de repente está aí, tem o seu comércio, tem a sua empresa, né? Tem a sua marca e você quer divulgar a mesma, tem a sua festa, tá fazendo uma festa aí e quer divulgar a sua festa, né? É só entrar em contato com a gente também, é só prestar atenção aí no anúncio de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E Poções e Bolos da Linde, para você que gosta aí de degustar uma comida deliciosa. Beleza? Preste atenção. Depois tem a nossa tradicional vinheta, e aí sim eu volto para trazer as informações do futebol para você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação de futebol para você que está aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Vamos começar girando aí pelos campeonatos estaduais que estão chegando na sua reta decisiva, né? Deixa eu dar mais uma encostadinha para cá aqui, deixa eu me ajeitar um pouco mais para falar belezinha para vocês aí, né? Começar pelo Campeonato Gaúcho. Em final, Soares volta ao palco de primeiro gol no Gauchão pelo Grêmio e busca a artilharia do Campeonato Gaúcho. A delegação do Grêmio sobe a Serra Gaúcha, né? Sobre a Serra Gaúcha nesta sexta-feira. Na bagagem, a confiança em manter a hegemonia estadual após os 2 duelos com Caxias. O primeiro deles neste sábado no Centenário, na casa do Caxias.
A maior esperança gremista aí pelo 6º título gaúcho está em Luiz Soares, mais conhecido como Luizito, né? Que também busca a artilharia do gauchão. Foi no centenário que Luiz Soares fez seu primeiro jogo e o primeiro gol no gauchão. A partida estava empatada em 1-1, até que aos 30 minutos da etapa final, né, em uma das poucas chances aí que teve, o centroavante balançou a rede e garantiu a vitória. Foi a única derrota do Caxias na competição. Desde então, foram mais 5 gols do centroavante no campeonato. É o vice-artilheiro ao lado de Rodrigo Rodrigues, do Juventude. O artilheiro é Pedro Henrique, com 8 gols já fora da competição. Gols nas finais, seja em Caxias ou na Arena, podem significar o posto de goleador do gauchão aí pro Luizito. Em 2023, são 10 gols e 4 assistências em 13 jogos. É o jogador do Grêmio aí com mais participações diretas em gols na temporada, com 14. Aliás, as partidas eliminatórias do gauchão entram na contagem para o atingimento aí de metas estipuladas em contrato. Os gols da primeira fase aí do gauchão e da Recopa Gaúcha não entraram na conta a pedido do próprio jogador. O bônus pré-estabelecido em contrato engloba Brasileirão, Copa do Brasil e fases eliminatórias do gauchão. O Grenal disputado aí também valeria. Soares fez um gol contra o Ferroviário na segunda fase aí da Copa do Brasil e o outro na derrota para o Ipiranga na ida na semifinal. Na volta passou em branco nos 90 minutos, mas converteu sua cobrança na penalidade, né, nas disputas aí de pênalti. O atacante vinha de 2 penalidades desperdiçadas. Com 10 aparições no estadual, Soares é o segundo que mais atuou pelo Grêmio. Bitelo e Tassiano, que já deixou o clube, lideram aí com 11 jogos. Em minutos, porém, nenhum atleta tricolor jogou por mais tempo. São 908 minutos do camisa 9 no gauchão. O maior período sem um gol foi de 2 partidas seguidas. É o Grêmio se preparando aí para esse confronto contra a equipe do Caxias. Promessa de um jogo bastante difícil. O jogo acontece amanhã às 16h30 no horário de Brasília. Promessa aí de um bom jogo, né? O Caxias é um bom time, né? Não à toa eliminou aí o Internacional. Claro que o Caxias vai ter alguns desfalques, justamente por ter tido, né, jogadores expulsos contra o Internacional naquela confusão generalizada depois do jogo aí, depois do jogo no Beira-Rio, né, na semana passada, e todos se lembram. Mas evidentemente que pelo investimento, pelo tamanho do Grêmio, o Grêmio é favoritaço aí para ganhar mais um título do gauchão. Mas, né, futebol, meu amigo, você que é que nem Cristiano aqui, que sabe que já tá nessa estrada aí chamada futebol, sabe que coisas diferentes daquelas que a gente imagina acontecem, e não dá para desprezar aí ou menosprezar o Caxias de jeito nenhum. Claro que o Grêmio decide em casa, e isso conta muito, né? No próximo sábado aí teremos o jogo da volta às 16h30 também, no horário de Brasília, lá na Arena do Grêmio. Pois é, façam as suas apostas. Se eu fosse apostar o dinheiro que eu não tenho, eu apostaria eu apostaria aí no Grêmio, né? Apostaria no Grêmio aí, até porque são 2 jogos. Se fosse um jogo só, aí, talvez eu ficaria aí com o pé atrás, mas 2 jogos, né? O Grêmio perdeu para o Ipiranga, por exemplo, por 1-0 no jogo, 2-1, né? No jogo da semifinal, né? O Ipiranga, no jogo de ida, e reverteu em casa. Venceu por 2-1, levou para os pênaltis, tudo bem, levou para os pênaltis. Aí venceu nos pênaltis, foi competente e venceu nas penalidades máximas, né? Então, vamos esperar para ver o que acontece. Teremos também final, né, rapaz? No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, teremos a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e a gente, evidentemente, que vai
falar para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos começar pelo Fluminense, né, que é adversário aí do Flamengo. Teremos Fla-Flu nesse final de semana. Jogo de ida, o primeiro jogo aí da decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O torcedor do Fluminense, né, teve o presente que foi a contratação do Marcelo. E aí o torcedor está se perguntando, o Marcelo joga a decisão ou não joga, Cristiano? Deve jogar. Depende só do Fernando Diniz. Às vésperas da final, Marcelo deixa a estreia no Fluminense nas mãos de Diniz. Abre aspas. Quem decide é o professor. Fecha aspas. Em tarde de entrevistas dos jogadores, né, do Fluminense, no CT Carlos Castilho, um dos personagens mais aguardados aí era o lateral esquerdo, que nem estreou ainda. A principal dúvida é fácil de imaginar. Quando que isso vai acontecer? Marcelo, o multicampeão com a camisa 12 tricolor, disse que essa decisão não é com ele, mas que está fazendo a sua parte. Não chegou ainda ao fim da preparação. A gente está nessa situação. Estou treinando, me dedicando ao máximo para poder chegar disponível para a final. Mas quem decide é o professor Diniz, disse o lateral esquerdo durante as gravações que ocorreram na terça-feira no CT Carlos Castilho. Existe a possibilidade de Marcelo ser relacionado pela primeira vez para um jogo do Fluminense desde aquela partida contra o Cruzeiro lá em novembro de 2006. Se isso se concretizar na próxima partida, ele será chamado para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, o quarto Fla-Flu seguido que decide o estadual. A bola rola às 20h30 no horário de Brasília, neste sábado, ou seja, amanhã, no Maracanã. Mas não é só Marcelo que pode estar em campo. Na verdade, existem jogadores que podem ser considerados mais certezas do que o lateral esquerdo na noite de sábado. O zagueiro e capitão Nino, por exemplo, vai assim como os clubes para a quarta decisão seguida de Carioca. A expectativa é imensa. A gente vem de anos seguidos jogando finais contra eles, tendo uma certa vantagem nos clássicos. Esperamos que essa vantagem continue. Sabemos que é um jogo muito especial, não só para a gente, mas para a cidade. Esperamos sorrir no fim da disputa. Querendo ou não, a gente acaba disputando a grande maioria com os mesmos jogadores. De 2019 para cá, a gente conseguiu manter o elenco. O Flamengo manteve o elenco também. São duelos marcados sempre pelos mesmos jogadores. Querendo ou não, cria uma rivalidade, que é sempre levar vantagem, sempre aprende de um jogo para o outro. E o time que perder quer sempre mostrar uma nova imagem. Com certeza isso acontece e esperamos seguir vencendo, disse aí o capitão tricolor. Se na final pode haver reestreantes, há os que estiveram aí, todos os clássicos, né, decisivos também, aqueles que viram, né, um certo ressurgimento no Fluminense em uma partida contra o maior rival. Não foi em uma decisão do Carioca, mas André já comentou aí algumas vezes que o gol marcado no primeiro turno do Brasileirão de 2021 nunca será esquecido por ele. Foi naquela temporada que se consolidou como titular tricolor e até revelação no Campeonato Brasileiro. Agora o camisa 7, que perdeu aí alguns treinos, né, de Fernando Diniz, porque estava com a seleção brasileira, garante que o adversário pode ser quem for, que o Fluminense estará pronto. E de certa forma dá um crédito para os rivais nos próximos fins de semana. Não se trata de Fla-Flu, se trata da final. Independente de quem a gente jogar, nosso time sempre vai para vencer, óbvio. O Flamengo hoje, pelas condições, é o time que, apesar dos investimentos, tem mais jogadores qualificados, se for comparar no papel. Mas dentro de campo, se fôssemos enfrentar o Vasco ou o Botafogo, também seria jogos muito difíceis. Então, nosso time está preparado para essa decisão. Pois é, façam aí também as suas apostas, né? O Fluminense, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, inclusive na frente aí, né,
do próprio Flamengo, que tem como o André mesmo disse aqui, e eu concordo com ele, o Flamengo tem um melhor elenco do que o Fluminense, sim. Tem mais peças de reposição, né? Que pode decidir uma partida. A partida tá difícil ali, aí sai um jogador, por exemplo, sai Gabigol, né? Entra um jogador de qualidade ali. Sai o Arrascaeta, não vou falar para vocês já aqui a questão do Arrascaeta, que pode ficar fora dessa decisão, não só desse jogo do final de semana, mas também do próximo confronto contra o próprio Fluminense, né? Mas se a Arrascaeta entra, né, é o Everton Ribeiro, então a qualidade se mantém, né? Falar do adversário do Fluminense então, que é o Flamengo, que vai ser o mandante aí desse confronto. O Arrascaeta está fora dos 2 jogos da decisão do Carioca entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo terá um desfalque importante na decisão do Campeonato Carioca. Com uma lesão na coxa, Arrascaeta está fora dos 2 jogos contra o Fluminense na final do estadual. O uruguaio também será ausência na estreia da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Aucas, no Equador. Rapaz, acho que a forçada lá para jogar os 2 jogos contra o Vasco acabou aí prejudicando o desempenho, né? E prejudicando o jogador. A ESPN noticiou primeiramente a ausência de Arrascaeta nos 2 jogos contra o Fluminense. O desfalque foi confirmado pelo GE. A Arrascaeta lesionou o músculo adutor da coxa esquerda no segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco, no dia 19 de março. Por conta aí disso, ele foi cortado dos amistosos da seleção uruguaia. A volta aí aos gramados deve acontecer somente entre o fim de abril e o início de maio. Rapaz, o Flamengo vai ter um problemão aí, né? Eu falei aqui do Everton Ribeiro, que é possivelmente o substituto aí do Arrascaeta. É bom a gente falar, como eu já disse aqui em outras oportunidades, eles são meio-campistas, né? Muito bons jogadores, só que existe uma diferença, gente, do Arrascaeta para o Everton Ribeiro. O Arrascaeta é aquele jogador mais decisivo. O Everton Ribeiro também não é, Cristiano? É um jogador decisivo, mas é diferente. O Everton Ribeiro ele cai mais pelas pontas. O Arrascaeta ele joga mais centralizado, né? E chegando muitas vezes, tabelando ali com o Gabigol, né? Com o próprio Pedro fazendo a parede, ele vindo de trás para chutar, para fazer a conclusão das jogadas. Assim como saiu um dos gols do Flamengo, né? Na vitória contra o Vasco no primeiro confronto, né? De 3-2, um chutaço, o Arrascaeta pegou de primeira, fez um golaço, né, quando perdia por 1-0. Então, o Flamengo perde muito aí com a não presença, né, vamos colocar assim, do jogador Arrascaeta. Mas é evidente que a direção do Flamengo já sabia que isso podia acontecer, né? Até porque o Flamengo não queria ficar de fora do Campeonato Carioca. Não queria ficar de fora. Evidentemente que não. E para isso, o Arrascaeta teve que jogar ali no sacrifício. E o preço foi esse. Ficar de fora aí dos 2 jogos do Campeonato Carioca. Também da estreia na Libertadores da América contra o Aucas, né? Do Equador, né? Jogando lá no país da altitude, né, rapaz? Pois é. Mas é um desfalque gigante aí pro Flamengo. Cristiano, mas você está falando com isso que o Flamengo não é mais favorito? Eu até acho que tá igual. Mesmo se o Arrascaeta jogasse, eu acho que é um duelo igual. Eu vi algumas pessoas falando que o Fluminense é favorito. Eu acho que não. Eu acho que tá igual. Eu acho que ambos são favoritos, né? Eu acho que quem vencer essa final aí, evidentemente, vai vencer com muito mérito, né? Que são 2 gigantes, 2 times que nas últimas temporadas têm feito aí por merecer. Pois é, o Campeonato Carioca então no sábado, dia 1º, no dia da mentira, mas é verdade esse jogo, vai ter Fla-Flu às 8h30 da noite no Maracanã. O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, só que mais cedo, né? Às 18 horas também no Maraca, para a gente conhecer aí o campeão carioca de 2023. Fala do Campeonato Paulista, destacar o Palmeiras, rapaz. Escalação do Palmeiras, com retorno aí de Piquerez. Abel tem elenco completo para a decisão, né?
Com elenco completo pela primeira vez nas últimas 2 semanas, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, ou seja, de ontem, na academia de futebol. De olho na primeira partida da final do Paulistão, domingo às 16 horas contra o Água Santa na Arena Barueri. A novidade do treino foi o retorno do lateral Piquerez, último dos 5 convocados pelas seleções nacionais, se reapresentar ao técnico Abel Ferreira. O jogador uruguaio realizou atividades regenerativas no campo, ao lado do preparador físico Marco Aurélio Schiavo, completando aí na parte interna na academia. O Verdão deve ter apenas um desfalque para a partida contra o Água Santa. O meio atacante, o Bruno Tabata, com uma lesão muscular na coxa esquerda, segue sem treinar com o elenco e não deve entrar em campo no domingo. A provável escalação então do Palmeiras é a seguinte: soltou cedo aí a provável escalação, né? O Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga e o Piquerez voltando aí para a lateral esquerda. Zé Rafael, Gabriel Menino e o Rafael Veiga no meio, Dudu lá na frente com o Breno Lopes ou então o Hendrick e o Rony. Esse é o provável time do Verdão do Palmeiras para o confronto contra a equipe aí do Água Santa. O jogo acontece no domingo às 16 horas no horário de Brasília, na Arena Barueri, como já disse aqui para vocês. Eu estava falando do Campeonato Gaúcho aqui para vocês e disse que o Grêmio é favorito, e é muito favorito, né? Aqui nessa situação, o Palmeiras é favorito demais. Como eu disse no confronto de Caxias e Grêmio, se fosse um jogo só, eu acho que o Caxias teria mais chance. Nessa situação aqui é a mesma coisa. Eu acho que se fosse um jogo só, acho que o Água Santa teria aí, se fechar ali e tentar, né, conseguir um empate 0-0, de repente dar uma esticada e conseguir um gol aí nos espaços que o Palmeiras possivelmente vai deixar no jogo. Mas 2 jogos, meu amigo, não dá para acreditar que um time do tamanho do Palmeiras, com o elenco que o Palmeiras tem, vai jogar 2 jogos ruins. Mesmo assim, o Palmeiras joga agora e vai jogar a estreia da Libertadores. Tudo bem, tem essa questão desse cansaço. Mas mesmo assim, joga em casa no próximo domingo, né? Em casa e possivelmente com alguma vantagem. Então, se o Palmeiras já pode matar esse confronto nesse primeiro jogo. Ah, Cristiano, você está sendo desrespeitoso com o Água Santa. Não, acho que o Água Santa chegou até longe demais, né? Acho que chegou até longe demais. É louvável, evidentemente que é louvável. Parabéns à campanha do Água Santa, e tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que, né, chegou onde ninguém esperava que chegasse, nem o próprio Água Santa esperava. Tanto que os contratos que foram feitos com os jogadores termina bem antes. Só que a federação acabou aí dando uma mãozinha, vamos colocar assim, e foi muito bem, né? Federação Paulista. Os jogadores iam vencer aí seus contratos e já tem pré-contrato assinados com outros clubes, né? No caso dos jogadores do Água Santa, e a federação deu uma esticadinha aí até o dia 20, né? A janela nacional fecha lá no dia 20, né? Pois é, então domingo teremos às 16 horas, às 4 horas da tarde, Água Santa recebendo em Barueri, lá na Arena Barueri, né? Que é o estádio aí do Oeste, né? Do time Oeste. A equipe do Palmeiras. Palmeiras muito favorito, né, gente? Falar do Campeonato Mineiro, o confronto aí entre América Mineiro e Atlético Mineiro, né, rapaz? Pois é, clássico reúne artilheiro Aloísio e Hulk, antigos adversários lá no futebol chinês. O clássico América Mineiro e Atlético Mineiro irá definir o campeão do Campeonato Mineiro 2023. O primeiro jogo é neste sábado às 16h30 no horário de Brasília, no Independência. Será o primeiro encontro decisivo entre os 2 artilheiros Aloísio, o boi bandido, né? E também o Hulk, velhos conhecidos. O camisa 7 briga para ser o artilheiro do Campeonato Mineiro. Tem 8 gols, mas foi ultrapassado por Daniel Amorim, goleador do Tombense, que soma 9 gols, considerando também aí o troféu Inconfidência. Já Aloísio dificilmente chegará lá, mas é o goleador do América com 4 gols ao lado aí de Wellington Paulista.
Os dois atacantes já duelaram há alguns anos, quando o futebol chinês atraía grandes estrelas mundiais. Foram 3 encontros entre Hulk e Aloísio, sempre no confronto entre Xangai, atual Poste, né, e o Hebei Fortune, ou Fortune, melhor para Hulk. Hulk levou melhor aí nesse duelo. Aloísio chegou ao ex-Eldorado do futebol antes, em 2014, para defender o Shandong Luneng, que tinha o Valber Montilho, também o Wagner Love e Júnior Urso, ex-Galo. Hulk foi comprado pelo Xangai junto ao Zenit no meio de 2016, quando Aloísio já tinha ido a Hebei. O primeiro duelo só aconteceu em outubro de 2016. O Xangai, ainda treinado pelo sueco Sven Goran Eriksson, venceu por 3-1 com uma assistência de Hulk. Aloísio foi substituído aos 20 minutos de jogo. O segundo encontro foi apenas em abril de 2017. Nova vitória do atleticano por 3-0, já com a companhia do meia Oscar e com André Vilas Boas no banco. Aloísio já tinha a dupla com Ezequiel Lavense e o técnico era Manuel Pellegrini, o chileno que hoje treina já treinou aí Eduardo Cudê no River Plate e foi rival em Betis e Celta de Vigo na Espanha. O último encontro registrado na China entre Aloísio e Hulk aconteceu em 10 de agosto de 2017, com empate de 2-2, quando Hulk deu os 2 passes para o gol. O Boi Bandido seria vendido a um time da segunda divisão do país e Hulk encerraria aí sua passagem em dezembro de 2020, chegando ao Galo Mineiro. No Brasil, será o 4º Galo e Coelho que reunirá os ex-rivais dos tempos de China, no qual aí os brasileiros faziam encontros periódicos, e fica a lembrança aí de noites de pôquer que uniram o artilheiro dessa final do Campeonato Mineiro. Tive o prazer de conhecer na China. Fomos adversários por muitos anos. Quando a gente tinha folga, almoçava, jantava na casa dele. Um cara que eu gosto bastante. Me inspiro demais, humilde. É bom sempre ter por perto, até porque o homem é forte, né? Disse Aloísio sobre o Hulk. Pois é, rapaz, é um encontro aí de Boi Bandido com Hulk, né, rapaz? Encontro de caras fortes, né? Meu Deus do céu. E para você que tá aí ligado com a gente, quem leva melhor desse confronto decisivo aí, valendo o título do Campeonato Mineiro? Primeiro confronto acontece amanhã às 16h30, no horário de Brasília, no Independência, como já contei para vocês. O duelo que aconteceu nesse ano, empate em 1-1, né? 1-1 aí, nesse confronto. Acho que muito equilíbrio aqui. O América pegou uma chave muito difícil, né? Na Copa Sul-Americana. Muito difícil, muito complicada a chave do América Mineiro, né? O grupo do América Mineiro na Copa Sul-Americana é, assim, forte. Muito. E ele vai ter um teste também muito forte, que é aí o Atlético, né? O América que eliminou aí, ganhou os 2 jogos do rival do Atlético, Cruzeiro. É uma decisão que o Atlético, para mim, ainda tem um favoritismo por ter um time melhor, mas se o América Mineiro vencer o Atlético aí, conseguir ser campeão, assim não é, é zebra, não é zebra não, gente. O América Mineiro vem fazendo um bom trabalho já há algum tempo, né? Fez um bom Campeonato Brasileiro, se classificou para a Copa Sul-Americana. Em alguns momentos se achava até que o América Mineiro ia repetir a campanha de 2021 e se classificar para a Libertadores, né? Mas o América Mineiro não conseguiu se classificar. Mas está na Copa Sul-Americana. O problema é que o América vai disputar, está disputando o Campeonato Mineiro, depois Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. São muitas competições aí para um time que não tem assim um elenco tão grande como é o Atlético Mineiro, o América Mineiro. Mas isso é questão que o Atlético vai resolver mais para frente. O que vale agora é o Campeonato Mineiro, não é isso?
Repito, para mim o Atlético Mineiro ainda é favorito, mas não será surpresa nenhuma se o América, né, de repente surpreender e vencer o Galo. Vamos falar de mais finais decisivas para você, falar do Campeonato Baiano, né? Segue o baba, rapaz. Tudo sobre a final do Campeonato Baiano e as chegadas aí de Tassiano, né? E Vitor Hugo ao Bahia. O Bahia indo ao mercado aí. O Campeonato Baiano 2023 chega ao seu número, na verdade, é seu momento de decisão, né? Neste domingo, e seja Bahia ou Jacuipense o vencedor, a conquista vai ser histórica. Em caso de vitória do Tricolor, vai ser o 50º título estadual, o primeiro na era Grupo City. Já para o Leão do Sisal, né, rapaz, um triunfo representa aí a primeira conquista expressiva na sua história. O Segue o Baba desta sexta-feira debate tudo sobre a decisão, como chegam as equipes, o favoritismo do Bahia e as possíveis mudanças na escalação. Para encarar o Jacuipense, Renato Paiva ganha o retorno de Daniel, mas também pode fazer mudanças na zaga e lateral. O programa também discute as últimas movimentações do Tricolor no mercado. O clube tem a chegada aí de Tassiano como certa e negocia com o zagueiro Vitor Hugo, aquele mesmo lá que jogou no Palmeiras para setor carente. São as peças que faltavam aí no time do Bahia, rapaz. Será? É um programa que tem, né, em um dos canais aí da Rede Globo de televisão, evidentemente, o canal aqui da nossa Bahia. Mas o Bahia se preparando aí. É um jogo, o Bahia joga na Arena Fonte Nova, né? O Bahia que vem de uma boa vitória aí na semifinal, ganhou, né, seu confronto. Ganhou bem e empatou o confronto lá no Valfredão em 1-1. Joga agora com a sua massa, né, com o seu torcedor, e é favorito. Se caso a equipe da Jacuipense for campeão, para mim vai ser uma surpresa gigante. Pelo investimento do Bahia, né, por tudo, pelo tamanho do Bahia. Claro que do outro lado também tem um trabalho, eu sei disso. Você deve estar falando isso, Cristiano, mas do outro lado também tem um trabalho, lógico que tem. Mas o time do Bahia é muito favorito para esse confronto. Falar de semifinal aí da Copa do Nordeste, pedir desculpas a você, porque ontem a gente falou de muitos assuntos e acabou esquecendo aí de falar da Copa do Nordeste. Tivemos aí na quarta-feira Fortaleza e Ceará, um jogo só na semifinal, né? Fortaleza perdeu para o Ceará, aliás, perdeu a terceira seguida aí no clássico do PC, né, rapaz? Clássico aí de Fortaleza, entre Fortaleza e Ceará. Mais uma vez deu Ceará 3-2. Ceará está na decisão aí do campeonato, aliás, do campeonato mesmo, né? Campeonato do Nordeste. Pois é, já o Sport vencia o ABC também na quarta-feira por 1-0. Aí quando começou o segundo tempo, meu amigo, caiu um pé d'água daqueles e o campo ficou impraticável. Até o juiz até tentou levar o jogo, mas chegou um certo momento que a bola não tinha como, né? A bola rolar no gramado encharcado ali na Ilha do Retiro. Aí o jogo foi marcado para ontem às 19 horas para terminar o segundo tempo, né? Os minutos que restavam aí. O Sport vencia por 1-0 porque fez o seu gol na quarta-feira, nos primeiros minutos, né, do primeiro tempo, e aí vencia por 1-0. Então começou o segundo tempo aí, na verdade não começou o segundo tempo, começou da onde parou no segundo tempo, vencendo por 1-0, e permaneceu esse resultado. O Sport venceu o ABC por 1-0 e está na decisão aí do Campeonato do Nordeste. Não tem ainda datas nem horários pra gente falar pra vocês aqui. Vai ser tal dia, vai ser tal horário aí, as finais, né? Os dois jogos da final aí do Campeonato do Nordeste. Não tem ainda. Assim que sair, a gente traz aqui pra vocês. Ó, Ceará e Sport, então, decidem aí, né, o Campeonato do Nordeste 2023. Deixa eu trazer aqui notícias do mercado da bola, porque Inter encaminha a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo.
Pois é, o Inter se movimentando, né? O Inter encaminhou a contratação do meio-campista Gustavo Campagnaro, de 30 anos, do Kayserispor da Turquia. A expectativa colorada é concluir a negociação nas próximas horas, a tempo de inscrevê-lo na Libertadores da América. O jogador tem vínculo até junho e tenta antecipar o fim do contrato com os turcos para ficar livre e assinar em definitivo com o clube gaúcho. A informação foi divulgada pelo pessoal do Gaúcho ZH e confirmada pelo GE. O prazo máximo aí para registrar e adicionar jogadores na lista definitiva da Conmebol é 3 de abril, um dia antes da estreia no torneio, conforme dirigentes do Inter. Gustavo Campagnaro se encaixa no perfil procurado pela direção colorada. Jogador em fim de contrato, portanto sem envolver grandes cifras e polivalente, com possibilidade de atuar em todas as funções no meio. Disputará a posição com Matheus Dias, Baralhas, o Johnny também, Depena e o Maurício. É o Internacional, né, rapaz? Não conheço o jogador, sinceramente não conheço o Gustavo Campagnaro, mas o departamento de futebol, né, do Internacional tem muita competência, evidentemente que não traria qualquer um jogador, ainda mais em ano de Libertadores da América, né? Júnior Santos desembarca no Rio para assinar com o Botafogo, abre aspas, espera fazer muitos gols, fecha aspas. Júnior Santos desembarcou no Rio de Janeiro no começo da noite da última quinta-feira, ou seja, de ontem. O atacante tem negociações avançadas com o Botafogo e chegou à Cidade Maravilhosa para a realização de exames médicos e, se aprovado, assinará assinatura aí de um contrato de 3 anos com o clube carioca, que vai adquirir os direitos econômicos do atleta de 28 anos junto ao Fortaleza. Muito feliz em estar retornando ao Botafogo. Espero conseguir mostrar o futebol que mostrei ano passado e colocar o Glorioso em muitas glórias. Me senti privilegiado pelo Botafogo ter entrado em contato e querer minha volta. Estou muito motivado para mostrar meu futebol. Espero fazer muitos gols esse ano, afirmou o jogador, que já fala como jogador do Botafogo na chegada aí ao Rio de Janeiro, ao GE. É o Botafogo, né, rapaz? O Júnior, estou muito lembrado desse Júnior, né? Mas o Botafogo correndo atrás de contratações aí, evidentemente que vai precisar mesmo, né? Vasco anuncia a saída de Anderson Conceição, que vai para o CRB. O Vasco anunciou na tarde de quinta-feira de ontem o desligamento de Anderson Conceição. Zagueiro de 33 anos está a caminho do CRB de Alagoas. O clube recebeu há mais de uma semana a proposta pelo experiente zagueiro, que foi importante na campanha do acesso no ano passado, com 50 jogos na temporada inteira, a grande maioria como capitão. Mas este ano perdeu espaço e foi a campo apenas uma vez, a vitória sobre o Bangu pela última rodada da Taça Guanabara. Pois é, Anderson Conceição se despediu dos jogadores no treino de ontem no CT Moacir Barbosa e se emocionou durante seu discurso. Ele também recebeu de recordação das mãos aí de Nenê uma faixa de capitão. Eu vi esse vídeo, provavelmente você também tenha visto, vídeo emocionante, né, do Anderson Conceição, que assim não é um jogador assim craque da zaga, não é, mas foi importantíssimo na campanha do Vasco do ano passado, né? Torcedor declarado do Vasco da Gama, ele que se criou nas divisões de base do Vasco, até disse no seu discurso que queria ter chegado, ele chegou com 32 anos no ano passado para disputar a Série B, ele disse que queria ter chegado com 25 anos, para poder agora aproveitar aí essa fase nova, né, boa, entre aspas, do Vasco da Gama, que os outros jogadores que chegaram agora, né, mais novos, vão ter. O Anderson Conceição merece todo o respeito do torcedor vascaíno, isso é evidente, porque foi um jogador que ajudou demais na campanha aí do acesso do Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcida do Fluminense se mobiliza contra a contratação de Thiago Santos do Grêmio. Pois é, a torcida tricolor não reagiu bem após o Fluminense abrir negociações com o Grêmio pela contratação do volante Thiago Santos. Nas redes sociais, Thiago Santos não... Foi a hashtag aí, né, rapaz? Chegou a ser a primeira dos trends
os trend tops, né, os tops aí no Twitter do Brasil, com muitos torcedores citando aí a idade elevada do jogador de 33 anos. E lembrando que ele não conta com o prestígio dos gremistas. As conversas entre os clubes, no entanto, apontam para um acordo em definitivo até o fim de 2024. O Fluminense corre com a inscrição aí do jogador até sexta-feira, porque o limite aí para inscrever novos atletas na fase de grupos da Libertadores é até este sábado. Mas, gente, se fosse outro treinador que estivesse por lá, eu até concordaria, né, com os torcedores do Fluminense. Mas é Fernando Diniz, né, gente? Fernando Diniz é muito competente e ele costuma acertar, gente. Ele costuma acertar, tem demonstrado isso. Pra gente fechar aqui esse vídeo que ficou grande, né? Grande, porque você sabe que sexta-feira é informação e muita informação. Balanço 2022, Flamengo bate R$1 bilhão em receita recorrentes e se posiciona ao lado de europeus. O Flamengo divulgará nesta sexta-feira os resultados financeiros referentes ao exercício de 2022. E o balanço apontará aí uma série de boas notícias. O clube, pela primeira vez, superou R$1 bilhão de faturamento em receitas recorrentes, aquelas que não induem aí venda de jogadores. Houve novamente diminuição do endividamento e o 8º superávit conquistado em 10 anos permitiu aí ao rubro-negro registrar valor recorde do seu patrimônio líquido, 326 milhões de reais. O Flamengo no patamar de europeus. Os números rubro-negros são tão significativos que o clube se colocou aí entre as 30 maiores receitas, né, recorrentes do futebol mundial, em comparação ao levantamento divulgado pelo Deloitte, que integra aí o Big Four, 4 maiores das empresas de auditoria e consultoria. Os números divulgados pela empresa levam em consideração apenas clubes europeus. Pois é, rapaz, o Flamengo numa fase espetacular, né, faturando muito, até porque vem conquistando muitos títulos, e isso evidentemente que é consequência aí de um trabalho espetacular que foi feito lá atrás, né, com o senhor Bandeira de Melo. Ninguém lembra dele, né, rapaz? Engraçado isso, né? Ninguém lembra do senhor Bandeira de Melo. Ninguém. Você não vê falar, não, Bandeira de Melo. Bandeira de Melo tinha que ter uma estátua no Ninho do Urubu. Se o Flamengo está vivendo toda essa maravilha hoje, se deve ao dirigente chamado Bandeira de Melo. Gente, muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se você chegou até aqui, ó, deixa o likezão pra gente aí. Compartilhe também esse nosso vídeo. Também, né? Também, evidentemente que você for a sua primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, também sininho de notificações para que vocês não percam aí nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Beijão no coração, abraço para vocês também, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, valeu!